Olá pessoal, nessa aula eu vou resolver alguns problemas que envolvem sistema de equações. Então, nosso primeiro problema aqui diz o seguinte: em um estacionamento há 35 veículos, entre motos e carros, totalizando 110 rodas. Quantas motos e carros existem nesse estacionamento? Então, para resolver isso, a gente vai primeiro escrever um sistema de equações, ou seja, vamos escrever duas equações com duas incógnitas e usar o método da substituição para resolver esse sistema de equações. Então, primeiro vamos conseguir montar as equações, tá? Então, aqui, em um estacionamento há 35 veículos, tá? Então, eu tenho 35 veículos entre motos e carros, totalizando 110 rodas. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Primeiro, identificar por letras, né, esses dois veículos. Então eu vou chamar aqui o X para motos e o Y para carros. Então, nesse estacionamento há um total de 35 veículos, então eu posso escrever assim, que X mais Y é igual a 35, ok? É o número de motos mais o número de carros há um total de 35 veículos. A minha outra equação que eu vou conseguir tirar desse problema está relacionada ao número de rodas. E aí eu tenho que levar em consideração que as motos possuem apenas duas rodas, né, enquanto que os carros possuem quatro rodas. Então o que eu vou fazer? Né, a minha segunda equação vai surgir aqui, ó, 2x. Então, se eu considerar o número de rodas das motos, eu sempre vou multiplicar por 2 cada número de motos que eu tenho. Já o número de rodas do carro eu sempre vou multiplicar por 4, então vai ser 4y. E a soma do número de rodas de moto mais o número de rodas de carros tem que dar um total de 110. E aí eu tenho então o meu sistema de equações, né, equações com duas incógnitas. É o único jeito de eu conseguir resolver esse problema. Então, como é que eu vou fazer aqui? Aquele método da substituição a gente vai usar aqui. Então, a primeira coisa é isolar uma das equações. É claro que essa equação agora, essa primeira aqui equação, é a mais fácil para isolar uma das incógnitas. Então, eu vou ou isolar o x ou o y. Normalmente, tenho o hábito de isolar o x. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar o y para o outro lado. Então, ele vai ficar negativo. A gente pensar assim, como isso está associado a um problema, que faz a gente pensar, né? Se eu quero saber o número de motos, eu vou fazer 35, que é o total de veículos, menos o número de carros. E aí eu vou saber o número de motos. Então, né, a expressão 35 menos y se refere ao número de motos. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse 35 menos y, que representa x, e substituir ele no lugar do x da outra equação. Então vai ficar assim, como a gente tem um 2 ali, o 2 está multiplicando. Então vai ficar 2 vezes 35 menos y, substituindo o x, e vou repetir o resto da equação. Então vai ficar mais 4y igual a 110. Okay? Tenho que fazer agora aqui, né, a distribuição da multiplicação do 2 por cada elemento aqui dentro. Então vai ficar 2 vezes 35, 70, e 2 vezes menos y dá menos 2y. E aí repetir o resto. Mais 4y igual a 110. E aí é resolver. Né? Passar esse 70 lá para o lado do 110. Aqui vai ficar 4y menos 2y. Veja que eu mudei a ordem aqui só para facilitar na hora de resolver. Aqui vai ficar 110 menos 70, ok? 4y menos 2y é igual a 2y, e 110 menos 70 igual a 40. E aí, passando o 2 dividindo 40, a gente chega ao valor de 20. Né? 40 divididos por 2 é igual a 20. Né? Então, esse é o valor de y. Y se refere ao número de carros, então significa que são 20 carros
Como eu preciso descobrir o número de motos, é só fazer x é igual a 35, que é o total de veículos, menos o número de carros, que é 20. Então, x é igual a 15. Então, a pergunta é: quantas motos e carros existem nesse estacionamento? Então, são 15 motos e 20 carros. Esse é o resultado. Ok? Vamos para o nosso agora segundo problema, que é esse daqui. A soma das idades de dois irmãos é 29 anos. Daqui a 8 anos, a idade do mais velho será o dobro da idade do mais novo. Qual é a idade de cada irmão? Então veja, eu tenho que identificar nessa equação as minhas incógnitas. Como é que eu vou representar as minhas incógnitas? Eu tenho então a soma, olha lá, soma das idades de dois irmãos é 29. Então a soma das idades de dois irmãos é 29. Então, eu posso representar a idade dos irmãos pela letra x e y. Então, como eu tenho que diferenciar entre o mais velho e o mais novo, então vamos colocar assim, ó, irmão mais velho, vou chamar de x, e o irmão mais novo, vou chamar de y, ok? Então eu posso criar a minha primeira equação a partir dessa primeira frase: a soma das idades dos dois irmãos é 29. Então a minha primeira equação pode surgir daí, ó, x mais y igual a 29. O mais velho mais o mais novo é igual a 29. Aí diz assim, ó, daqui a 8 anos, né? Então passando 8 anos para um e passando 8 anos para o outro, porque está passando o mesmo tempo para os dois, a idade do mais velho será o dobro da idade do mais novo. Então, mais velho, o dobro do mais novo. Ok? Então, essa vai ser a minha segunda equação. Então, eu tenho que pensar nessas informações que estão aqui. Daqui a 8 anos, então, ou seja, eu tenho que adicionar mais 8 anos a cada uma dessas idades. Então, se a gente for pensar dessa forma, ó, vai passar 8 anos para esse, vai passar 8 anos para esse aqui também. Então, aqui vai ficar, daqui a 8 anos, ó, x mais 8. Daqui a 8 anos vai ficar y mais 8. Então, eu estou considerando que passaram-se 8 anos, então a idade deles agora tem que ser adicionado mais 8. A idade do mais velho será o dobro da idade do mais novo. Como é que eu vou representar então dessa forma? A idade do mais velho agora é x mais 8. Então vou escrever assim: x mais 8 é igual ao dobro, né? Dobro é 2 vezes. Então, se o mais novo agora ficou com a idade dele daqui a 8 anos, 8 mais y, então o dobro disso. Então, eu vou fazer dessa forma: o dobro de y mais 8. Ok? Só que esse sistema aqui, ele não está naquele, né, formato, né, que a gente conhece, né? Por quê? Porque essa equação aqui ela não está, né, do jeito mais adequado. Eu sempre tem que deixar o x e o y de um lado só da equação. Então a gente precisa ainda trabalhar com essa equação para realmente ela ficar, né, de uma forma ideal. Então o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso ainda multiplicar esse 2 por y e esse 2 por 8, e aí trazer esse y para o lado de cá e esse 8 para o outro lado. Então é isso que eu vou trabalhar. Então aqui a gente vai ainda fazer um algebrismo aqui para melhorar essa equação. Então vai ficar x mais 8
igual, multiplicando ali vai ficar 2y mais 16. Agora, puxando esse 2y para cá, ele vai ficar negativo, bem como seu oposto, e jogando esse 8 para o lado do 16, ele também vai ficar negativo. Então, no final das contas, vai ficar assim: x menos 2y, 16 menos 8, igual a 8. E aí sim, eu consigo ter o meu sistema de equações, que vai ser a primeira equação, x mais y igual a 29, e a outra, x menos 2y igual a 8. E tenho aqui o meu sistema de equações. E é com esse sistema aqui que eu vou usar o método da substituição para resolver. Ok? Então vamos lá. Vou escolher uma das duas para isolar. Vamos pegar aqui essa segunda equação. Já que o menos 2y está aqui, a hora que eu passar ali para lá, vai ficar positivo. Isso facilita depois na substituição. Então vai ficar 8 mais 2y. Tá? E aí eu vou pegar agora essa expressão que eu tenho aqui para x, ó, x igual a 8 mais 2y, e vou substituir aqui, ó, no lugar do x da primeira equação. Então essa substituição vai fazer o quê? Vai ficar aqui 8 mais 2y, né, entre o parênteses aqui, aí mais y igual a 29. Resolvendo isso aqui, eu tenho 2y mais y igual a 29 menos 8. Então aqui vai ficar 3y, 29 menos 8, 21. Tá? Isso vai fazer com que o y fique igual a, se eu dividir 21 por 3, y igual a 7. Então, se o meu y é igual a 7, eu posso pegar agora essa equação aqui e determinar o valor do x, porque ele quer saber qual é a idade de cada irmão. Então, vamos jogar aqui em cima. Ficou lá, x igual a 8 mais 2y. Então, se o y é igual a 7, então vai ficar 8 mais 2 vezes 7. Então, x é igual a 8 mais 14. Então, significa, vou escrever aqui do ladinho, x é igual a 8 mais 14, 22. Tá? Então, essa aqui é a idade do irmão mais velho, que é x. E y é a idade do irmão mais novo, né? Então, né, o mais novo tem 7 anos e o mais velho 22. Se a gente somar 22 mais 7 dá 29. E se a gente pensar daqui a 8 anos, né, 22 mais 8 dá 30 e 7 mais 8 dá 15. Então 30 é o dobro de 15. Então realmente os valores aqui que a gente encontrou, que nós encontramos para as idades deles, correspondem ao problema. Ok? É isso daí. São esses dois probleminhas onde envolve sistema de equações para resolver. Veja a importância de saber essa técnica, esse método da substituição para resolver esse tipo de problema. Ok? É isso daí, até a próxima aula.